Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da terça-feira, dia 23 de setembro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, terça-feira, rodada interessante, jogos aqui de Copa Sul-Americana, Libertadores, Campeonato Espanhol, La Liga, jogo do Real Madrid, lá em Portugal, jogo do Benfica e claro que eu separei o melhor pra vocês. Então se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago um melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! E vamos lá, começando meio-dia na Finlândia, um jogo aqui que pode ser interessante para gols. KuPS versus SJK. O KuPS em casa é uma equipe over gols, o SJK jogando fora também é over gols, e o histórico 1-0, que sai um pouquinho da tendência, 2-1, 1-1, 3-0, 2-0. Time, pré-live, jogo aqui para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para KuPS e SJK. Jogo para 2 gols, 90%. Deixa eu passar para vocês também escanteios e cartões. Escanteios, KuPS 5.3, SJK 5.8, final do primeiro tempo, jogo 0-0 e a partida em alta intensidade, um escanteio no final do primeiro tempo, tem boa probabilidade de acontecer. Cartões, KuPS 1.3, SJK 2. Fechou? 14 horas, chegando no Egito, jogo do Zamalek contra o El Gouna. Time, Zamalek líder da competição, jogando contra o 16º colocado. Puxando o race, o Zamalek em casa, dos 5 últimos jogos, só perdeu uma, empatou outra, ganhou 3. A equipe visitante perdeu 2, ganhou 2, empatou outra. Oscila jogando fora. E no histórico, geralmente o Zamalek se dá melhor. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 vitórias Zamalek e um empate. Então, pensando em resultado, Zamalek, empate anula. Fechou? 14 horas, Espanha, La Liga, jogo do Bilbao contra o Girona. O Bilbao vem na 7ª colocação e o Girona é o último colocado. O Girona até o momento, 5 partidas, empatou uma, perdeu 4, não venceu nenhuma. Tá muito mal na competição. E o Bilbao vai jogar em casa. Então, pensando em resultado, Bilbao para vencer um dos tempos, uma das partes, e ao vivo, o Bilbao na pressão, vitória do Bilbao. Fechou? 14 horas ainda na Espanha, La Liga, jogo do Espanhol contra o Valência. Time, é o seguinte, o Espanhol vem na 4ª colocação, 5 partidas, ganhou 3, empatou uma, apenas uma derrota. Perdeu para o Real Madrid jogando no Santiago Bernabéu. Derrota normal, tá beleza? O Valência é o 11º colocado. Puxando o race, o Espanhol em casa, dos 5 últimos jogos, venceu todas as partidas. E olhando gols, né? Dos 5 últimos jogos, em 4, a gente tem pelo menos 2 gols. O Valência, como visitante, perdeu 3, empatou 2, não venceu nenhuma. E olhando gols, dos 5 últimos jogos, em 4, pelo menos 2 gols. Então aqui, pensando em resultado, dupla hipótese Espanhol. Pensando em gols, uma partida para pelo menos 2 gols. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades para Espanhol e Valência. Jogo para 2 gols, 80%. Deixa eu passar para vocês também escanteios e cartões. Escanteios, Espanhol 3.1, média baixa, Valência 3.7. As duas equipes têm baixas médias de escanteio. Cartões, Espanhol 1.8, Valência 2. Fechou? Time, ainda na terça-feira, temos aqui algumas partidas de Copa lá na Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, e também um jogo de Copa lá na Itália. Jogos de Copa são mais traiçoeiros. Por quê? As grandes equipes não priorizam esse tipo de competição. Então, bastante cuidado. Talvez aqui o melhor cenário seja visualizando a partida ao vivo, tá beleza? Então, bastante cuidado. Porque, de repente, pré-live, a gente acha que o Liverpool, por exemplo, vai amassar o Southampton e aí o Liverpool entra com o elenco completamente reserva. Então, cuidado com relação a isso. Lembrando,
uma hora antes da partida, teremos aqui todas as escalações oficiais. Mas batendo o olho, vamos lá. 15h45, jogo do Brighton. Brighton favorito para vencer. Fulham com o Cambridge. Fulham favorito aqui para vencer. Lincoln e Chelsea. Chelsea favoritaço, mesmo sem entrar com o time reserva. Overhampton e Everton, aqui a gente tem uma disputa de times de primeira divisão, times de Premier League, mas pelo atual momento, o Everton com um leve favoritismo, tá legal? De repente Everton empate anula, dupla hipótese Everton. O Everton vem melhor na temporada. Temos também às 16 horas na Itália, Milan e Lecce, mesma situação, o Milan favorito, mas é importante verificar a escalação oficial uma hora antes da partida e também a intensidade das equipes nesse tipo de jogo. E para fechar, Liverpool e Southampton, Liverpool favorito para vencer. É isso. 16h15 em Portugal, o jogo do Benfica contra o Rio Ave. Benfica, vice-líder, e o Rio Ave vem na 16ª colocação. Time, é o seguinte, o Benfica, ele tinha tropeçado feio em 2 partidas. Ele empatou 1-1 com o Santa Clara conseguiu empate no final da partida, jogando com um jogador a menos, e depois na Champions League, o Benfica estava ganhando por 2-0 do Qarabag, uma equipe do Azerbaijão, e o Qarabag virou para 3-2 em cima do Benfica. Técnico do Benfica foi demitido e chegou o Mourinho. Partida aqui contra o AFC já foi 3-0 para o Benfica. Ou seja, o Benfica provavelmente queria tirar o técnico e voltar a ser o Benfica. Então, jogando em casa contra o Rio Ave, o Benfica é favoritaço para vencer. E vou além. Primeiro tempo, o Benfica na pressão, vitória do Benfica já no primeiro tempo, gol já no primeiro tempo. O Benfica jogando em casa deve iniciar na pressão. Se não sai o gol, sai o escanteio. Então dá pra gente pensar aqui em um escanteio de 0 a 10 minutos e também final do primeiro tempo, jogo 0-0 e o Benfica na pressão, um escanteio no final do primeiro tempo. Probabilidades aí na tela. Time, antes das probabilidades, deixa eu mostrar pra vocês apenas o histórico, né, dos 5 últimos jogos. 5-0, 4-1, 4-2, 2-0, 3-2. O Benfica ganha e ganha bem. Partida aqui para pelo menos 2 gols. Bora para as probabilidades. E vamos lá, escanteios. Benfica 5.4 de média, Rio Ave 2.9. Time, primeiro tempo, mais escanteios pro Benfica, Race 3 cantos Benfica. Como eu falei no início da análise, um escanteio de 0 a 10 minutos, olha, com alta probabilidade de acontecer, tá bom? Cartões, Benfica 2.5, Rio Ave 1.9. Fechou? 16h30, Espanha, La Liga, jogo do Levante contra o Real Madrid. Real Madrid, líder da competição até o momento, 5 jogos, 5 vitórias. O Real Madrid segue 100% dentro da competição. Vai enfrentar o Levante, que vem na 16ª colocação. Time, aqui não vou nem enrolar. Pré-live, mesmo jogando fora de casa, o Real Madrid é favorito para vencer. Vitória do Real Madrid para vencer um dos tempos, uma das partes. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Levante e Real Madrid. Jogo para 2 gols, 75%. Escanteios, Levante 3.7, Real Madrid 5. Cartões, Levante 2, Real Madrid 1.8. Eu acho que dá para a gente pensar aqui em pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Levante e Real Madrid. Pelo lado do Real Madrid, finalização, chute a gol, mesmo gol, Mbappé. Finalização, chute a gol, tem o Vini e também o Mastantuono. Aliás, esse campinho aqui, ó, o Mastantuono geralmente joga aqui e o Arda Güler compondo o meio de campo, tá legal? Tá errado a formação tática, mas os dois jogadores devem iniciar como titular. Vamos lá, falando do Arda Güler, é um cara interessante para desarmes e também finalização de fora da área. Mas 2 jogadores aqui do Real para finalizarem de fora da área, o Valverde e também o Tchouaméni. Tchouaméni também para desarme é um cara interessante. Pelo lado do Levante, para finalização, Brugué e para desarmes, o Sanches. Fechou? E vamos lá, 16h30, Espanha, La Liga, jogo do Sevilha contra o Villarreal. Time, é o seguinte... Villarreal até o momento, 5 partidas, se liga, vamos lá. 2-0, 5-0, 1-1, 2-0 e 2-1. Todos os jogos saíram pelo menos 2 gols. Sevilha, 5 jogos até o momento, 3-2, 2-1, 2-0, 2-2, 2-1. Todas as partidas também pelo menos 2 gols.
Histórico do confronto, 2x1, 1x1, 2x1, 1x0 saindo da tendência e 2x0. Pré-live, jogo aqui para pelo menos 2 gols. Probabilidades na tela. Vamos lá, probabilidades para Sevilha e Vila Real. Jogo para 2 gols, 70%. Escanteio, Sevilha 4.3, Vila Real 3.7. As duas equipes com baixas médias de escanteio. Cartões eu gosto. Sevilha 3, Vila Real 2.5, pelo menos um cartão para cada lado. 19 horas, segundo jogo de mata-mata das quartas de final da Libertadores, confronto argentino, jogo entre Racing e Vélez. Primeira partida na casa do Vélez, 1x0 pro Racing. Agora o Racing joga em casa e um empate garante classificação da equipe do Racing. Time, vamos lá. Race das equipes. O Racing em casa oscila, o Vélez jogando fora também oscila. Histórico do confronto só dá Racing. Dos 5 últimos jogos, 2x1, 2x0, 2x0, 2x1, 3x1. O Racing venceu todas as partidas. Então aqui pensando em resultado, o Racing jogando em casa e um empate é suficiente para o Racing avançar dentro da competição, dupla hipótese Racing. Fechou? E vamos lá, probabilidades aqui para Racing e Vélez. Time, a probabilidade para 2 gols é apenas de 60%. Mas pensa comigo num cenário. O Vélez, ele joga fora de casa e ele precisa pelo menos de um gol para empatar o confronto. Ele vai se expor nessa partida em algum momento. Mesmo que não seja no primeiro tempo, segundo tempo, o jogo tá 0x0 e o Vélez sendo eliminado, ele vai abrir. E aí de duas uma. Ou ele faz o gol, ou ele vai tomar o gol de contra-ataque. Então fique esperto nesse cenário. De repente o jogo 0x0 e a cotação para um gol vai subindo, um gol na partida pode ser bacana nessa circunstância. Vamos dar uma olhadinha aqui nos escanteios. Racing 5.1, Vélez 3.6. Cartões eu também gosto. Jogo decisivo entre dois argentinos, pelo menos um cartão para cada equipe, 2 ou mais cartões para cada equipe, e no final do jogo a gente já sabe, né? Um possível cartão vermelho. Aliás, vamos ficar esperto no goleiro do Racing. De repente o jogo tá acabando, o Racing com o resultado debaixo do braço, o goleirão começa a fazer aquela cera. E aí pode ser interessante um cartão amarelo pro goleiro do Racing, desde que o Racing esteja se classificando num cenário aqui de empate. Fechou? E vamos lá, prováveis escalações aqui para Racing e Vélez. Jogador do Racing para finalização chute a gol, Adrian Martínez, e para finalização o Martirena. Para desarmes, pelo lado do Racing, zagueirão Sousa e também o Mura. Pelo lado do Vélez, para finalização, Carizo, e para desarmes, Aliendro. Fechou? E vamos lá, 19h30, Campeonato Brasileiro Série B, o Paysandu recebendo o Novo Horizontino. O Novo Horizontino vem na 4ª colocação e o Paysandu é o último colocado. Time, é o seguinte, quando eu bati o olho, eu até pensei em buscar alguma coisa a favor do Novo Horizontino. Só que, olhando o race, eu desanimei. O Paysandu em casa vem mal e o Novo Horizontino jogando fora também tem uma race feia. Dos 5 últimos jogos, ó, apenas uma vitória. Então, pré-live para resultado, eu tô fora. Probabilidades aqui para gols, escanteios e cartões. Vem comigo. E vamos lá, probabilidades aqui para Paysandu e Novo Horizontino. Jogo para 2 gols, apenas 55%. Jogo para menos de 4 gols, 90%. Pré-live, o cenário é para menos de 4 gols. Escanteios, Paysandu 7.7, é uma média alta de escanteio jogando em casa, e o Novo Horizontino 4.3. Talvez aqui, ó, final do primeiro tempo, jogo 0x0, na pressão, um escanteio no final do primeiro tempo. Cartões, Paysandu 2.4, Novo Horizontino 2.8, um cartão para cada equipe. 21h30, segundo jogo de mata-mata das quartas de final da Copa Sul-Americana. Jogo entre Fluminense do Brasil contra o Lanús da Argentina. Primeira partida na Argentina, 1x0 Lanús. Time, eu vou falar para vocês. O Fluminense tomou esse gol no finalzinho da partida e mesmo jogando lá, o Flu jogou mais que o Lanús. Aliás, o Fluminense tecnicamente tem uma equipe superior se comparada aqui ao Lanús, tá certo? Agora o jogo é no Maracanã e o Fluminense precisa tirar pelo menos um gol de diferença. O que vai acontecer? Juizão apitou, o Fluminense vai pra cima, vai pra dentro. Então a gente tem algumas alternativas. Vamos lá. Primeiro tempo,
escanteios e finalizações a favor do Fluminense. Por exemplo, mais de 4,5, mais de 5,5 finalizações Fluminense no primeiro tempo, mais de 0, mais de um escanteio Fluminense no primeiro tempo. O Fluminense vai buscar o gol, se o gol não sai, vão sair as finalizações e também os escanteios. Como o Lanús joga fora de casa e provavelmente vai jogar mais recuado, dá pra gente pensar aqui num primeiro tempo com menos de 6,5 finalizações Lanús e menos de 4 escanteios também pro Lanús. O Flusão, jogando em casa, eu acho que não perde. Fluminense empate anula, vitória do Fluminense. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Fluminense e Lanús. Jogo para 2 gols, apenas 55%. Pensando em gols aqui, pelo menos um gol do Fluminense na partida. Escanteios, Fluminense 4.1, Lanús 4.3. Time, de novo, o Fluminense precisa pelo menos de um gol. Ele vai atacar, ele vai pressionar a equipe argentina. Então dá pra gente pensar num primeiro tempo com mais escanteios pro Fluminense, Race 3 cantos Fluminense, e final do primeiro tempo, se o Fluminense ainda não abrir o placar, um escanteio no final do primeiro tempo, tá beleza? Cartões, aqui a gente tá falando de Brasil e Argentina, pelo menos um cartão para cada lado. Time não menos importante, nesse jogo entre Fluminense e Lanús, o Lanús ele está com uma vantagem, ele está na frente do placar. Então eu acho que a equipe argentina vai fazer cera. Então vamos ficar bem esperto aqui, ó, no goleirão do Lanús, para ele tomar um cartão amarelo em virtude de cera. Fechou? E vamos lá para fechar, 21h35, Campeonato Brasileiro Série B, a Ferroviária recebendo o Goiás. Goiás, líder da competição, vai jogar contra a Ferroviária, que vem na 15ª colocação. Só que, time, toma cuidado com o resultado, tá? A Ferroviária em casa é um time que perde pouco, e o Goiás jogando como visitante, ó, dos 5 últimos jogos, nenhuma vitória. Pré-live aqui para resultado, eu tô fora. Vamos dar uma olhadinha em gols, escanteios e cartões. Vem comigo. E vamos lá, probabilidades aqui para Ferroviária e Goiás. Jogo para 2 gols, 65%. Jogo para menos de 4 gols, 85%. Pré-live, uma partida aqui para menos de 4 gols. Escanteios, Ferroviária 3.9, Goiás 5.1. O que eu gosto aqui, ó? Final do primeiro tempo. Alta probabilidade para sair escanteio. Então, jogo 0-0, em alta pressão, um canto no final do primeiro tempo. E claro, cartões. Ferroviária 2.6, Goiás 3.2, pelo menos um cartão para cada equipe. Time aí, vamos lá? Como é que ficou meu melhor palpite para o dia de hoje? Jogo entre Benfica e Rio Ave, vitória do Benfica. Fluminense e Lanús, Fluminense empate anula. E para fechar, Levante e Real Madrid para vencer um dos tempos, uma das partes. É isso. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! E como é que ficou o palpitão para hoje? Vamos lá. Jogo do Fluminense contra o Lanús. Fluminense para ter mais escanteios no primeiro tempo. Bilbao contra o Girona. Bilbao para vencer um dos tempos, uma das partes. Benfica e Rio Ave. Um escanteio de 0 a 10 minutos. Um escanteio de 0 a 10 minutos. Racing e Vélez. Partida para pelo menos um gol. 2 ou mais cartões para cada equipe. É isso. Time, o vídeo tá acabando. Não esquece do like, do comentário, para amanhã, novamente, a gente trazer aqui as análises, melhor palpite, palpitão, tudo que vocês têm direito, tá beleza? Forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!